Pesquisa realizada pelo Datafolha em abril de 2019, medindo a confiança dos brasileiros em algumas instituições, apontou as Forças Armadas na primeira colocação, com 45% dos pesquisados afirmando que confiam muito. Na segunda colocação, aparece a Presidência da República, com 29 pontos de muita confiança. Só para lembrar que em 2018 o índice de confiança na presidência era de 5%. Talvez, neste momento, apresentasse um resultado diferente. Em seguida, na terceira colocação, aparece o Ministério Público com 29% de total confiança. As grandes empresas com 22%, depois o Supremo com 18%, Congresso Nacional com 8% e os partidos políticos com 5%. Mas em abril, vivíamos grande expectativa do novo governo, somado naturalmente a uma renovação do Congresso Nacional. Penso que, se nova pesquisa for realizada, os números serão outros, considerando os entraves nas votações das reformas e as evidentes dificuldades de articulação do novo governo. Sendo assim, tendo o Congresso e os partidos políticos com as piores avaliações repetidamente, devemos trabalhar com a ideia de que aquela instituição que ocupa historicamente o maior nível de confiança dos brasileiros administre o país, no caso, as Forças Armadas? É claro que não. As Forças Armadas têm papel institucional importante, insubstituível na manutenção da ordem e, no nosso caso, da democracia. O que é recomendável é que a classe política trate de ajustar sua atuação olhando para os interesses da sociedade e não apenas para dentro da categoria. Nenhuma corporação é tão imune a crises financeiras quanto a política. Falta tudo no Brasil, exceto dinheiro para os partidos, para as diárias, para as viagens, contratação de assessores e bem-estar dos eleitos e quem está no seu entorno, enquanto os menos favorecidos continuam de chapéu na mão. O atual sistema político criou emendas impositivas, o que é uma distorção do legislativo. Imunidade parlamentar, que é uma redoma, uma proteção para uma categoria, para uma casta diferenciada, e tratam ainda de dificultar qualquer ação que os investigue e puna, tentando proteger ilícitos como se fossem integrantes de uma categoria dos intocáveis. Todos os políticos têm este perfil indesejável? Evidente que não. Mas os que se dizem puros e honestos, alinhados com os interesses do povo, são minoria ou não têm força. Lembrando o que disse a ministra Carmen Lúcia, quando, na condição de presidente do Supremo, abre aspas, os brasileiros de bem, no caso os políticos de bem, precisam ter a mesma ousadia dos canalhas para ajudar a tirar o país da crise política, econômica e financeira. Mudou o governo, mudou a presidência do Supremo Tribunal Federal, mas a estratégia dos canalhas continua a mesma. Se assim não fosse repetidamente, meus amigos, o país não estaria nessa situação. É preciso que os bons políticos tenham a ousadia dos maus e tratem de iniciar a reversão deste quadro. Um grande abraço, um excelente início de semana para todos nós. Eu volto amanhã.